Muito bem, vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, então, para a gente poder fechar essa série de 10 lições, 10 estudos, e deu certinho para chegar no último domingo do mês. E o último tema, mês que vem já começa com o pastor Paulo, próximo domingo, respondendo as perguntas. Se você ainda não mandou a sua pergunta no link lá dos grupos da igreja, por favor, não deixe de mandar, para que o pastor possa preparar as respostas. Então, Alicerces da Fé termina com esse último tema, que é um tema que sempre tem bastante oportunidade para ter perguntas, dúvidas, chamado é a segunda vinda de Cristo. Aqui na nossa folha está extremamente resumido, mas tem tudo aquilo que é necessário para você entender bem a volta de Cristo. E eu acho que vai ser muito bom quando você estiver fazendo o seu discipulado com o seu aluno, o seu discípulo, poder tirar as dúvidas quando chega nessa parte, porque sempre tem bastante pergunta também. Então olha aí na sua folha, o título é a segunda vinda de Cristo, e o tema ali é o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Tito 2,13 diz que essa é a bem-aventurada esperança do salvo. Pode pegar aqui com o Alexandre, por favor, Giselda, tem a folhinha aqui. A bem-aventurada esperança do salvo. Eu quero convidar você a abrir, se você está com a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1. E a chave interessante desse livro, a gente pode ver aqui no versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, embora o livro do Apocalipse muitas vezes é um livro que dá um certo medo, tem muitas pessoas que têm medo do livro do Apocalipse, por causa da maneira como ele é escrito, né? A maneira de ter sido redigido, mas é interessante que esse livro ele já é, por si só, ele é bem atípico, porque olha o versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então é interessante porque ele já está dizendo que essa é uma revelação de Jesus Cristo. Enquanto os outros livros você tem Paulo escrevendo, você tem Judas, você tem João escrevendo, nesse livro a gente tem a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. Então, você que busca compreender o livro do Apocalipse, a gente tem a promessa aqui de que você é feliz. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra da profecia. Então, há uma alegria reservada para aquele que busca compreender as coisas que esse livro está explicando. Então, isso é uma coisa que deve nos motivar a buscar compreender. Tem coisas difíceis, tem coisas que a gente nem sabe o significado. Você vai ter autores que vão dizer, comentaristas que vão dar opiniões deles, mas na verdade ele é um manual de sobrevivência para quem ficar na tribulação. Essa é a grande verdade. A pessoa que estiver dentro da tribulação, né, aquela pessoa que ficou, né, pessoas que talvez estavam nas igrejas e não tinham Cristo como Salvador e acabam se convertendo no período do Apocalipse. Ele vai ler, vai olhar esse livro e tudo vai fazendo sentido para ele, tudo vai tendo uma perspectiva. Uma série interessante, se você quer dar uma lida, eu acho que até deve ter alguns livros que estão saindo, é uma série do Tim LaHaye, que ele fala sobre o Apocalipse, são vários livros, e ele fala sobre a volta de Cristo, e ele vai narrando, cada livro tem um título. Eu lembro de um deles que é Nicolai, que ele fala sobre quem vai ser o anticristo, e ele vai tratando, e é um romance, é uma ficção, mas se fosse vivido, é bem possível que é muito razoável a maneira como ele narra, a maneira como ele coloca a história. Mas, como eu falei, tem coisas que é um ponto de vista, é uma maneira de olhar, porque só quem estiver na tribulação vai poder ver, vai poder compreender bem aquilo que o texto está dizendo. Como, por exemplo, uma das coisas é a marca da besta. O que é a marca da besta? É um código de barras? É um número? É uma senha? É um código? A gente não sabe.
Tem muito vídeo na internet, até essa semana alguém me mandou um vídeo para ver, coisa de chip, coisa de tatuagem, de marca, a gente não sabe. Não dá para dizer, não, é isso que vai acontecer. Quem estiver vivendo, verá. Quem estiver vivendo nesse mundo, nesse tempo, vai poder entender. Então, ali na sua folha, as Escrituras ensinam que devemos aguardar sua volta com vigilância, Mateus 24, 42, e prudência, Lucas 12, 42 e 43, para sermos encontrados por Ele. Aí tem algumas palavras-chave aí. Primeira coisa, em paz, sem mancha e irrepreensíveis. Em outras palavras, a ideia é que você está atuante como filho de Deus, como parte do povo de Deus, que você esteja comprometido, fiel, compreendendo o seu papel, o seu trabalho, a sua posição, onde você está, o propósito de você estar aqui nesse mundo, na volta de Cristo. A ideia não é você ficar apavorado, aquela pessoa que está sempre em pânico, cada vez que acontece uma notícia na televisão, você fica lá sem saber o que está acontecendo. Não, você está atuando, você está envolvido, está comprometido com a obra de Deus, está agindo, porque não é uma coisa que a gente controla. A volta de Cristo não é uma coisa que a gente tem controle, e não depende de você ficar nervoso, ou ficar assustado, ou ficar apreensivo. A ideia de Deus é que você possa estar fiel, e nesse processo você vai ser encontrado, até a palavra em paz, né? Então esse é um aspecto bem importante. Letra A, o arrebatamento da igreja. Esse é o texto principal, 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 18. E o que vai acontecer? O que dá início à tribulação? O que dá início à tribulação, eu já vou falar sobre o que ela, não é o arrebatamento. O que dá início à tribulação é a assinatura do pacto do anticristo com Israel, uma aliança de paz. Precisa entender que os primeiros 3 anos da tribulação, ele não é paz com o mundo, é paz com Israel. O resto do mundo vai estar em guerra, porque o que marca o início da tribulação, além desse pacto, são os cavaleiros. Lembra que tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, que dá início ali, logo depois das igrejas, em Apocalipse 2 e 3, nós vamos encontrar os selos sendo abertos, e aí o que nós temos? O primeiro selo, nós já temos os cavaleiros chegando, e o primeiro é paz, mas ele é uma paz aparente, e logo em seguida você já tem seguindo os próximos cavaleiros, que são o quê? Guerra, fome e morte. E é uma sequência extremamente lógica, né? Porque se você tem guerra, ninguém tem tempo de plantar, ninguém tem tempo de produzir. Toda a riqueza do país é destinada para manter os recursos de guerra, o povo, as empresas. E aí logo em seguida você tem fome, e com fome você vai ter morte, e com morte você vai ter doenças, né, e morte. Então faz muito bom senso, faz muito sentido a maneira como o texto vai descrito. Mas antes mesmo de acontecer, antes de ter a assinatura do pacto, o que é que dá a visão para o anticristo saber, ou para Satanás saber que chegou a hora? É o arrebatamento da igreja. Então esse arrebatamento é que nós temos 4 detalhes na sua folha. Primeiro, o Senhor dará ordem e as trombetas soarão. As trombetas soarão. Somente o Pai sabe a hora exata da volta de Cristo, de acordo com o que Jesus mesmo relatou. O que a gente acredita é que hoje o Senhor Jesus Cristo sabe qual vai ser esse momento, mas enquanto ele estava no seu ministério terreno, ele não tinha essa informação. Mateus 24, 36. Número 2, o Senhor Jesus descerá até as nuvens, como havia sido predito pelos anjos. Então, nesse primeiro momento, ele não pisa, esse é o aspecto importante, ele não pisa na terra ainda, ele vai pisar isso no final da tribulação. Mas nesse momento ele vem até essa parte, né, do céu, e aí o que acontece? Número 3, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois, juntamente com os salvos vivos, serão arrebatados. Então o que dá para entender é que esses mortos vêm, esses santos mortos do período da igreja vêm com Cristo, eles
são ressuscitados. Então, quando estão todos ressuscitados, nós somos arrebatados juntos para encontrar com o Senhor nos ares. Número 4, os corpos dos salvos serão transformados e serão semelhantes ao corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Então, se você quer ter uma ideia de como é esse corpo novo, primeiramente sem pecado, mas depois com toda aquela condição que Jesus tinha quando ele apareceu para os apóstolos, né? Ele pode comer, mas ele pode chegar até a presença deles lá quando eles estão fechados dentro do cenáculo. Então, ele tem um corpo físico, porque ele fala para Tomé tocá-lo. Então, você vê, a melhor maneira como a Bíblia coloca aqui, né, 1 João 3,2, nós vamos ser como ele é. Perguntas até agora, nessa questão do arrebatamento? César. Ok, a pergunta do César é o que dá, qual que está na cronologia. A ordem cronológica é Deus dá uma ordem para que o arcanjo toque a trombeta. Essa trombeta é soada. Cristo vem então até as nuvens com esses santos mortos da igreja, do período da igreja. Tem 7 ressurreições no Apocalipse. E essa primeira ressurreição é dos santos da igreja, que é o quê? Desde o Pentecostes de Atos 2 até esse momento. Então, todas as pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, que são parte da igreja, eles são então ressuscitados. E aí nós, juntos com Ele, vamos ser levados juntos para o céu. Okay. Aí o que acontece? Tem um tempo, e aí a gente não tem informação, mas com certeza Satanás não vai querer perder muito tempo. Por isso a gente acredita que ele já tem um sistema pronto para que ele possa então assinar um pacto com Israel de paz, uma aliança com Israel. Alguém disse, tem um grupo muito importante da chamada da meia-noite, que eles são muito focados na questão, eles são aquelas pessoas que vestem a camisa e eles são super voltados à volta de Cristo. Então qualquer coisa que acontece, Jesus está voltando, eles são muito assim. Mas eles são bem ansiosos assim. Só que eles colocam muita coisa boa, bastante material bom assim, só que não com a perspectiva ansiosa de que qualquer coisa que está acontecendo, mas eles têm um site, eles põem muita informação nova de coisas que está acontecendo em Israel, porque alguém disse que a melhor forma de você ver o jeito que Deus está agindo no mundo é olhar para Israel. Israel é o termômetro de Deus no mundo. Então é tão interessante que Israel tem uma força como nação, que eles têm um papel econômico forte. Eu lembro que na Gazeta do Povo, que eu não vi mais jornal durante os últimos anos, mas eles tinham sempre uma página reservada, e não só a Gazeta do Povo, Gazeta Mercantil, vários jornais, Folha de São Paulo, tinha uma página, uma parte separada só para falar coisas de Israel. Era uma página só com notícias do que estava acontecendo, questões políticas, questões econômicas, para você ver que tem uma comunidade judaica grande, mas também tem impacto, tem influência das decisões dele. E eles estão bem no meio lá de uma situação, né, ao redor. Então, é interessante ficar notando o que está acontecendo, né, as coisas que acontecem com Israel nos ajuda a ter uma percepção, talvez alguma coisa como existem teólogos estudiosos que acreditam que a gente vai ver coisas quase palpáveis assim da volta de Cristo. Há outros que dizem que não, tudo vai irromper depois que aconteceu o arrebatamento. A gente não vai conseguir contemplar nada, qualquer coisa que dê um indício. Oi? Alguns dizem assim, a gente vai ver o Líbano se levantando contra Israel e vai estar uma coisa tão tensa, uma situação tão difícil. Mas isso acontece lá toda hora. Você tem vídeos mostrando, eles jogam um míssil
Tem todo um sistema de armamento que vai lá e consegue explodir o míssil antes de cair. Então a tensão está lá o tempo todo, não é uma coisa... Se você nunca leu sobre a Guerra de 6 Dias, você tem que ver. Tem vídeos, é muito interessante de você ver a ação de Deus no povo de Israel. É muito interessante. Eu encontrei tive um bom professor e ele até tinha uma oportunidade para ir para Israel lá junto com eles, antes de estourar a pandemia tudo e o dólar pular lá para cima. Tinha um planejamento de talvez até conseguir ir com eles lá para Israel, porque tem um pastor que mora lá em Israel, ele era brasileiro, ele mora lá, então ele ia levar a gente para fazer as coisas que é importante para a gente como pastor e estudioso, né? Não aquela rota, a rota turística que mostra muita coisa que é legal, mas ele ia levar a gente para lugares específicos que é bem importante para a gente, assim, para perceber, compreender, né? E aí ele disse que ele estava comentando que uma coisa que deixa ele muito assustado cada vez que ele está fazendo essa rota Brasil e Estados Unidos e a Cisjordânia, essa região lá da Palestina e Israel, é quando ele encontra sempre judeus e judias, né? E ele fala, o que você está fazendo? Porque ele tenta evangelizar eles no avião também, vai conversando, tem horas e horas de voo, né? E aí quase sempre eles falam, eu sei que eu preciso voltar para Israel. Eu deixei tudo que eu tinha e eu tenho que ir para Israel. Tem uma convicção dentro do meu coração que eu preciso estar lá. E uma das coisas que mostra muito do fim dos tempos é esse anseio do judeu de voltar para a terra. Então ele fala que isso é uma coisa que mexe muito com ele, de ver, e não é uma pessoa, são vários judeus, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para lá. Então uma coisa de ação mesmo, né? Oi? Sim. Sim. Sim, tem uma menina no YouTube, ela faz vídeos atuais, assim, é muito legal de assistir. Ela põe coisas bem o que está acontecendo agora, e tem um viés cristão, eu não sei o que é, porque na Páscoa ela fez um vídeo com um rapaz, e o rapaz foi falando do túmulo, e mostrando, e falando que Jesus não está mais lá. Então ele tem um viés de evangelização, mas uma coisa meio pro judeu mesmo, assim, sabe? E eu não sei se foi ela que você está falando, que você está citando, mas tem essa visão também, de que uma das coisas que vai mexer com... Qual que é o problema do judeu hoje? Ele precisa do templo. A coisa que o judeu mais anseia é o templo. Só que ele não pode mexer lá no lugar do templo, por quê? Porque você tem os islâmicos com aquela Kaaba lá, que é um dos lugares sagrados do islamismo. Agora imagine se chega um camarada e diz, eu vou conseguir construir o templo, nós vamos tirar esse negócio aí. Imagine, é como um vespeiro, né? Você tirar um negócio, de que maneira esse cara vai fazer isso? Então, alguns dizem que isso que vai ser o start porque o templo vai ser reconstruído, a adoração vai ser refeita. E com e a tecnologia que tinha anos atrás, você pensava, como é que vai construir um templo em pouco tempo, né? 3 anos só, em tempos em que o templo levava anos, às vezes mais de 2, 3 gerações construindo. Gente, hoje eles constroem coisas aí, tem vídeos da China construindo coisas, hospitais em questão de... Tem uma rua, acho que tinha um vídeo do Japão que eles em 24 horas eles conseguiram fazer tudo de volta. Então, pré-moldado vai rapidão assim, né? Sim, ela vai fazendo o caminho, né? Eu vi isso também. Então, a gente que não consegue acompanhar a evolução, é coisa muito grande. Então, pode ser isso também, alguém que consiga recolocar o templo e restaurar a adoração de Israel, e faça essa aliança com Israel, e acaba criando essa tensão com todo mundo árabe.
Letra B, então, a grande tribulação. A grande tribulação se estenderá por um período de 7 anos, ou seja, uma semana profética, de acordo com Daniel 9:27, com os acontecimentos na terra e no céu. Então, é nesse momento em que Apocalipse ele começa a ficar um pouco confuso, porque ele vai para... Ele é como se fosse um vídeo, né? Um filme que pula para a cena do céu e depois pula para a terra. Só que a gente não tem a mudança de tape. Às vezes você está no meio de um texto e aí de um versículo para o outro você já foi para a terra. Só que você acha que não, mas espera aí, onde é que... Então ele fica um pouco esse vai e volta, tá? Então, para a gente ter uma noção didática, a gente separa nesses 2 níveis. Primeiro, no nível do céu, o que vai estar acontecendo lá? Então, o tribunal de Cristo, ou seja, é o julgamento das obras do salvo. Aqui ninguém está sendo julgado para ir para o inferno. Todo mundo que está aqui é salvo, todo mundo que está aqui já confiou em Cristo como Salvador. Só que Deus quer recompensar. Qual que é a ideia? Às vezes a gente usa a palavra julgamento com a ideia de uma coisa ruim, né? Mas a ideia aqui é Deus quer recompensar os fiéis. Basicamente é isso. Deus ele quer dar prêmios, recompensas para aqueles crentes que foram fiéis a Ele. Então a ideia não é denigrir ninguém. Alguém falou assim, mas Deus está sendo justo porque vai ter pessoas que vão estar envergonhadas. Nota, Deus deu chance para todo mundo, a fidelidade para todos, mas aqueles que foram fiéis, Deus quer recompensá-los pela sua bondade, pela sua graça. Alguns dizem que é justamente nesse momento que, quando diz que toda lágrima será enxugada no céu. Mas por que vai ter lágrima no céu? Talvez por causa dessa situação, desse julgamento aqui, onde vai ter muita vergonha. De novo, existem estudiosos que acreditam que vai ter um telão em que vai aparecer as oportunidades que a pessoa pode ser fiel testemunhando de Cristo. Já outros acreditam que vai ser como aqueles elementos que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz que vai passar madeira, feno, palha, pedras preciosas, né? Então, a ideia aqui é, às vezes pode vir um baita de um troncão, né? A pessoa teve muita coisa, mas quando pega fogo, aquilo não sobra muito. E às vezes pequenas joias, em que aquilo passa pelo julgamento de Deus e aquilo permanece. Então é interessante para pensar o modo como Deus julga algumas coisas, né? Então essa é a ideia aqui, olha na sua folha, ali serão distribuídos galardões, também chamado de coroas, ou recompensas, né? E aqui também existe uma discussão, será que vai ser uma coroa física que você vai usar? Porque são 5 coroas, né? A gente não tem tempo de olhar isso, a gente vê isso quando está crescendo na salvação, que é o último estudo lá que eu tenho que fazer com o César e a Jo ainda, a gente vai chegar lá pela fé um dia, né? Quem sabe nos próximos dias a gente consegue marcar, mas a ideia aqui, esses 5 coroas, só que alguns acreditam que não é uma coroa física, mas é algo que representa aquilo, como se fosse, por exemplo, a coroa que é a vida, né? A coroa da vida, não é uma coroa que você coloca, mas a vida que você vai receber de Cristo. Então tem essas figuras de linguagem talvez, porque alguém disse que depois tem um momento na cena em que todas essas coroas são colocadas ao pé de Cristo, no sentido de reconhecer, Senhor, eu só fiz isso porque o Senhor me permitiu fazer, se não fosse a sua capacitação eu não conseguiria fazer isso. Então imagine quantas coroas não iria ter, né, de todos esses cristãos de toda a história, não ia ter espaço para tudo isso. Mas é uma maneira de interpretar o texto, tá bom? Se você acredita que são coroas físicas, tudo bem. Se você acredita que é uma coroa que representa, algo que representa aquilo que aquela recompensa significa, tudo bem também. Então isso é no nível do céu. Olha aí virando a sua folha, logo seguida a esse julgamento, que eu espero que não seja uma coisa demorada, nós temos as bodas do Cordeiro. Então é tão interessante ver essa coisa da comunhão, do relacionamento de Deus, né? Sempre ter essa coisa da comida, né? Do festejar, do celebrar. Então aqui nós temos a união eterna de Cristo com a igreja. Esse relacionamento, dessa intimidade, né? De agora nós estamos unidos para sempre. E na terra nós temos o quê? 2 eventos aí. Primeiro o anticristo, também chamado de besta, vai fazer uma aliança com Israel, rompendo-a na metade dos 7 anos.
de acordo com Daniel 9:27, ele perseguirá Israel e os salvos daquele período. E letra B ali, o juízo de Deus será lançado sobre a terra na segunda metade da tribulação. Então você tem uma intensificação desses julgamentos que tem. Começa com a abertura dos selos, então nós vamos ter as trombetas, e aí nós temos os cálices. Então você tem uma progressão, né, realmente ao contrário. Primeiro as trombetas, aí os selos, e aí nós temos então as taças. São 7 selos, são 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. E cada vez mais fica mais intenso e mais rápido. Então, os primeiros 3 anos da tribulação, os 3 anos e meio, você tem uma ação, mas aí quando vai na metade para o final, a coisa é mais intensa e mais rápida, uma em cima da outra, um julgamento em cima do outro. Então, deixando a coisa realmente... você sente a tensão do evento, das coisas acontecendo, né? Você tinha uma pergunta, Alexandre? Comentário, perguntas desse período, dessa parte aí. Oi? Sim, tem os ais, né, que os anjos vão falando, né? O primeiro ai, o segundo, o terceiro ai. Ai de quem tiver nesse período. Então, como eu falei, uma vez o Carlinhos, ele era jovem na igreja, a gente estava fazendo estudos, e ele perguntou, mas espera aí, se eu estiver num avião, e aí aconteceu arrebatamento, e aí eu fiquei, mas eu vejo que as pessoas sumiram, e eu falo, eu quero aceitar Jesus, e aí? Será que tem 1 segundo para eu poder voltar atrás? Não, uma vez que tocou a trombeta, aqueles que são salvos foram arrebatados, você pode até ter percepção, mas não adianta você aceitar Cristo agora para poder voltar para o arrebatamento. Você vai ter que enfrentar a tribulação. No caso, como ele falou da ilustração, estava no avião, falei, se o piloto e o copiloto não eram salvos, e o avião não cair, né, você vai ter que enfrentar a tribulação. Se o avião cair, você vai chegar daqui a pouco lá. Mas ele vai ser parte das pessoas, dos crentes do período da tribulação. E aí esses cristãos, eles ressuscitam quando? No final da tribulação. Então... Oi? A ressurreição deles? Ok. O que a gente entende é assim, tem as bodas do Cordeiro, e aí quando termina as bodas, Cristo vem para a terra, para dar início ao reino milenial, que a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho na folha. Quando ele vem com os santos que já participaram dessa festa, tem a ressurreição. Agora, é a minha maneira de interpretar. Essa festa tem um lapso de tempo no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Alguns estudiosos acreditam que isso tem a ver com essa parte dessa festa, que essa festividade é feita aqui. E quem participa dessa festividade? Os santos do Antigo Testamento. Eles são ressuscitados nesse momento, eles participam da festa como convidados. A gente vê isso quando João Batista fala, quando Jesus Cristo fala de João Batista, ele diz, já teve alguém maior do que João Batista? Não, os discípulos respondem, não, nunca teve ninguém maior do que João Batista, não teve outro profeta maior que João Batista. Ele falou, mas eu vos digo que o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Por que Jesus fala isso? Porque ele está falando que o crente do período da igreja, ele ainda tem um privilégio maior do que o crente do Antigo Testamento. Pelo privilégio do conhecimento de ter o Espírito Santo dentro de si, de todo o contexto de ser parte da igreja. Um privilégio muito grande ser parte da igreja. Então, por isso é maior, no sentido não que é melhor, mas aí até João Batista fala, eu não sou o noivo, mas eu sou amigo do noivo. Ou seja, ele vai participar, os santos do Antigo Testamento, eles participam nessa festividade como convidados da festa das bodas do Cordeiro. E aí, quando você coloca a data dessa festividade junto com isso, fecha o tempo certinho do início do reino, da maneira como descreve ali. Porque quando Jesus Cristo vem para dar início ao reinado, tem um processo, tem um julgamento das nações. As pessoas vão ter que tomar uma decisão de aceitar Cristo naquele momento. Quem não aceitar Cristo naquele momento, ele vai ser morto.
E aí ele faz parte do quê? Dos ímpios mortos, que vão ser ressuscitados no final do período dos 1000 anos. Porque em todo o tempo, desde Adão até o final dos tempos, vai ter ímpios mortos, tem pessoas morrendo sem Cristo. E eles vão ser julgados no último julgamento do grande trono branco. Alguma dúvida até agora nessa parte aí, na festividade do céu e as situações na terra? Agora nota, nós estamos colocando tem muita coisa acontecendo na terra que nem deu tempo da gente olhar aqui, tá? Mas tem muitas coisas que vão estar acontecendo. Tem essas trombetas, tem esses selos, tem as taças, e tem bastante descrição do texto das coisas, dos eventos que estão acontecendo aqui. E aí nós temos a letra C, a manifestação de Cristo. Você pode encontrar isso em Apocalipse 19, de 11 a 21. Cristo, ele encerra o período da tribulação vencendo a besta e os seus exércitos. E ele estabelecerá o seu reino sobre a terra. Então, o reino, ele é agora aquele reino que foi prometido, que Cristo prometeu para Israel, só que não se cumpriu, quando ele foi morto na cruz. O reino que eles esperavam agora é o que vai acontecer. E o que é interessante daqui é que só entram pessoas salvas no milênio. O milênio começa, o milênio ele é um aspecto, é que a gente está olhando tudo junto, né? Mas ele é a última dispensação. A palavra dispensação significa uma economia, a maneira de Deus administrar no tempo, uma maneira de se relacionar com o homem e esperar uma resposta dele de fé. Começa com Adão e Eva, a dispensação da inocência, em que eles não têm conhecimento do bem e do mal. O teste desse período é: não coma do fruto, dá ouvidos à minha voz. Eles não obedecem. O que isso mostra? Ainda que Deus crie o homem perfeito, inocente, num lugar perfeito, com uma regra, o homem não vai conseguir obedecer ele, se Deus não intervir. E isso acontece em cada uma das dispensações. Você tem aí o governo humano, e aí você vai ter depois a lei, e você vai ter o período da igreja, o período da graça. Deus dá o Espírito Santo vivendo dentro do homem, dá a revelação escrita para o homem, dá um grupo de pessoas para ajudá-lo, e ainda assim ele não vai conseguir obedecer a Deus. Está dando para entender? Então, quando chega o reino, o que é o reino? Deus pessoalmente reinando no mundo, governando de acordo com a sua vontade perfeita. Satanás vai estar preso nesse período, ou seja, o mal vai estar restringido. E aqui é onde tem muita confusão, muitas vezes aparecem as imagens, né? O leão pastando junto com o cordeiro, a criança colocando a mão dentro da cova da áspide, falando que isso é o céu. Não, gente, isso não é o céu, isso é o milênio, período do reino, onde o mal ele é restringido. E ainda assim, no final, quando Satanás é solto, vai ter um levante contra o governo de Jesus. Então começa o milênio, o chave ele começa só com pessoas salvas. Mas eles vão ter descendentes. Essas pessoas que entram no reino dessas nações, eles vão ter filhos. E eles vão viver por 1000 anos. A Bíblia fala que quem morrer com 100 anos morre jovem. Alguma dúvida até agora? Pergunta? Eu tenho um monte de perguntas, mas é que a gente não tem. A gente não tem as respostas, né? Mande a sua pergunta para o pastor Paulo. Letra D, então, o milênio, já que eu comecei falando sobre isso, né? Apocalipse 20, de 1 a 10. Cristo regerá pessoalmente a terra por um período de 1000 anos, e os salvos reinarão com ele. Então, nota, nós temos os salvos da igreja, ajudando o Senhor Jesus Cristo a reinar, e nós temos também os salvos que estão aqui nos seus corpos físicos, estão vivendo a vida debaixo desse governo.
talvez nesses 1000 anos o que tem? Uma reconstrução do mundo de novo, porque foi tudo devastado pelas pragas e tudo que aconteceu durante a tribulação. E gente, não pensa que é um monte de gente que vai ficar, viu? Não vai ser. Sabe aqueles filmes lá que você vê que tem pouca gente para lá e para cá? Eu vejo algo mais ou menos assim. Porque você tem, já na primeira paulada, já na primeira trombeta, gente, já 1/4 da Terra morre. Pense sobre isso, 1/4, quanto que é de 7 bilhões aí? 7 bilhões e meio. 1/4 dá quanto? Quase, vamos arredondar para 8 já então, 8 bilhões. 1/4 de 8 bilhões dá quanto? 2 bilhões morrem na primeira paulada da tribulação, gente. Então não é aquela coisa, vai ser, não, vai ser, pandemia é nada, cara, é nada com o que representa a tribulação. E ainda assim o texto fala que muita gente ainda vai levantar a mão para o céu e vai ficar indignado com Deus, entendendo que é Deus trazendo o julgamento para o mundo. Então, não é só gente, e vai morrer muitos cristãos, muitas pessoas que vão aceitar Cristo na tribulação vão morrer. Nós temos já as testemunhas, que a gente nem deu tempo de comentar aqui, mas eles vão morrer também. E aí tem todo esse processo. E aí nós temos então a maldição da terra, olhando aí nossa folha aí, número 2, Satanás será preso durante esse período. Número 3, a maldição da terra será retirada. E aí você tem Isaías 11, de 6 a 9, vai ser um tempo de justiça, de um governo perfeito. Completados os 1000 anos, Satanás será solto e tentará em vão fazer uma guerra contra o reino de Cristo. Ele será derrotado e lançado no lago de fogo. Então, possivelmente, agora a minha maneira de ver, tá bom? Vou dar o meu colorido. Eu acredito que Satanás vai simplesmente, nem precisa fazer muito esforço, ele vai chegar naquilo que é o descontentamento natural do coração humano. Ele vai chegar para o povo e vai dizer: poxa, por que vocês têm que obedecer esse barbudo aí? E ele tem esse pessoal especial aí que governa, por que vocês não podem também governar? Porque que Deus é esse que faz esse tipo de separação de pessoas? Ele não ama todo mundo? Por que tem esse pessoal diferentão aí? Que não tem problema com pecado. Se Deus é bom, por que Ele não deixou vocês sem pecado também? E aí, nisso, levanta um motim. E é aqui onde vai ter esse levante contra Deus e uma grande guerra, um grande exército que vem para Israel, mas acaba sendo derrotado nas portas. E aí nós temos aí o evento do grande trono branco em seguida. Tem alguma pergunta sobre o milênio? Dúvidas? A dispensação. Milênio. É o reino, talvez, a dispensação do reino. Porque até aqui Deus sempre está interagindo através de sempre tem um meio, né, um veículo. A palavra dele, depois o Espírito Santo dele, com o período da igreja, né, Deus vivendo dentro do cristão que ele não pode tirar. Agora é o próprio Deus reinando pessoalmente, fisicamente. E o que mostra? O homem ainda não vai obedecer. As 7 dispensações, e seria um estudo bem legal para a gente fazer no futuro, ele nada mais é uma amostra de Deus que o homem não consegue viver nesse mundo sem que Deus intervenha, pela graça dele. A salvação é um reconhecimento de que a gente não consegue servir Deus sozinho. Você pode colocar o homem perfeito dentro de um jardim com uma regra. Você pode colocar o homem com um governo pessoal, o homem se governando sozinho, não dá, Torre de Babel. Você vai e coloca, vez após vez você tem o homem caindo, cada vez o homem começa bem e ele cai, mostrando que o pecado sempre é sempre algo que vai para baixo. O homem só não cai de uma vez porque Deus está agindo com a sua graça na humanidade, mas a tendência do homem é sempre a queda, sempre vai para baixo.
E é interessante, acho que alguém colocou, né, esses dias aí, a gente estava brincando lá no grupo se Adão e Eva podiam comer carne. É interessante, na dispensação de Adão e Eva, eles não comiam carne. Mas quando que é liberado para eles comerem? Quando que Deus fala? Depois do dilúvio, onde os animais têm medo do homem. Aí eu até brinquei, né? Como é que ele vai comer o animal se ele deu nome, né? Quando você dá nome para um bichinho, você não consegue comer, né? Depois a Esther fez a brincadeira, quem veio primeiro, o ovo, a galinha e tal, né? E é tão interessante para ver, porque lá no texto de Apocalipse, ele faz uma distinção, ele fala que Deus criou os grandes répteis. Tem uma tradução que pega bem isso. E é tão interessante de pensar que Deus tinha feito já os grandes animais naquele período. Mas aconteceu alguma coisa com aquele cataclismos, que é o dilúvio, que afetou toda a natureza, né? E aí você tem Jó falando de alguns animais bem diferentões lá, que possivelmente são os que ficaram daquilo que talvez Noé conseguiu salvar e colocar na arca, mas como houve essa mudança da natureza, essa bicharada grande aí não resistiu mais, né? A alimentação, vegetal, tudo. Vocês viram essa semana que eles acharam um ovo de dinossauro com um dinossauro imperfeito dentro? É muito legal. Porque pra gente só não tem nada que nos assusta, porque a gente já pode ver isso na Escritura, né? Não é nada que não faça sentido. Logo, né? Jurassic Park. Letra E, o grande trono branco. Então, enquanto nós temos no começo da tribulação, então aqui é importante não fazer essa confusão. Você tem o julgamento dos crentes, e aqui você tem o grande trono branco, que é o julgamento dos ímpios. Nesse julgamento não tem nenhum cristão, são todos ímpios, né? Ou pessoas que não têm Cristo. Então todos os ímpios mortos de todos os tempos serão julgados segundo as suas obras. Agora, que obra é essa, né? De que maneira? Está falando então que alguém pode ser salvo pela obra? O que eu entendo aqui é que não é obra no sentido de coisas boas que fizeram, mas dela não ter respondido à mensagem de salvação. A atitude dela em não responder com fé aquilo que Deus tinha proposto, seja uma fé simples lá no começo da história, seja cada vez mais que Deus foi dando mais revelação, aquilo foi se complementando. Você não tem como dizer, gente, precisa entender isso. A maneira como Adão e Eva entendiam as questões é muito diferente do modo como a gente entende, porque a gente tem muito mais revelação. Agora, eles andavam com Deus na viração do dia, talvez eles tinham mais coisas do que a gente não tem, a gente não sabe. Mas à medida que a revelação é progressiva, ou seja, aquilo que Deus foi dando, nós temos muito mais, a ideia é a seguinte, nós temos muito mais conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do que Abraão tinha. Mas ainda assim nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. Está dando para entender? Então a fé de Abraão muitas vezes era talvez até mais simples, mas aquilo que ele sabia, ele confiou, ele acreditou naquilo que Deus falou, ele foi lá e fez. E a mesma coisa para nós. Então nós temos um grande privilégio de ter muito mais conhecimento do que Abraão tinha, porém nós temos uma responsabilidade muito maior também. Isso deveria nos deixar ainda mais conscientes, muito mais convictos, muito mais dedicados a Deus do que Abraão tinha com a fé dele. E aí, número 2, serão condenados ao lago do fogo, pois não possuem seus nomes inscritos no livro da vida. E é interessante isso, porque Moisés fala sobre esse livro e também Paulo fala, né? Moisés fala que ele gostaria de ser riscado para que o povo pudesse continuar. Paulo fala isso também em Romanos, pedindo oração pelo povo, para que eles pudessem ter entendimento. Então é interessante pensar sobre isso, né? E letra F ali, o novo céu e nova terra, Apocalipse 21, 22. Então, número 1, será a morada eterna dos salvos. Agora vem a minha interpretação, tá bom? Quando você fizer essa pergunta para o pastor Paulo lá em janeiro e eu não estou aqui de férias, aí ele responde. O que eu entendo que acontece é o seguinte, existem algumas coisas bem peculiares na Bíblia.
E algumas coisas têm uma coisa de uma maneira de uma beleza no texto, que você pega isso quando você pega no original. João, ele é um judeu, ele está escrevendo o livro de João. Existe uma palavra que você, no hebraico, que você não tem, é uma palavra que não existe no hebraico, que existe na língua grega, que é a palavra cosmos, da onde a gente tem a palavra universo. Quando a Bíblia começa, ela diz que Deus fez Deus fez dia e noite, né? Deus fez, como é que é lá no começo, lá em Gênesis 1? O céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que ele está dizendo é que Deus criou o universo. É uma maneira, no judaísmo, de descrever, porque ele não tem a palavra universo. Quando você chega aqui no final, é como se João estivesse fazendo referência a essa ligação, fazendo a ligação lá, qual que era o plano de Deus perfeito. Então ele diz que Deus fez o que? Novo céu e nova terra, ou seja, Deus está fazendo um novo universo. Não é simplesmente a terra. Não é simplesmente Deus vai destruir a terra, consumir com fogo. Não, Deus vai consumir todo o universo. Vai fazer tudo de novo. E a gente não tem muitos detalhes. Por isso que eu falo, quando aparece aquela cena de leão com o cordeiro, não é o céu. Por quê? Porque o céu a gente não tem muita informação. A gente só tem esses detalhes aqui que fala que Deus vai fazer uma coisa nova. Como é que vai ser isso? Não sei, mas vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser algo indescritível. Oi? E olha que interessante, lá não haverá. O que não vai ter? Tem algumas coisas que a Bíblia diz que não vai ter. Não vai ter o mar. Também não vai ter lágrima, morte, luto, pranto, dor. Essas coisas não vão estar mais presentes. A noite não vai estar mais lá. A maldição também não vai ter mais. O pecado não vai estar mais. Que são as questões que nos afligem, né? São as questões que nos afetam. Então, eu acho que é uma maneira de Deus nos deixar motivados para saber o que nos espera lá. Alguma dúvida, pergunta? O que é? Não entendi, César. A volta do Big Bang, voltar para o ponto de novo. Mas o que é legal do final do Apocalipse que eu gosto é a maneira como ele escreve, né? O Senhor Jesus Cristo coloca, aquele que tem sede venha, o convite, né? Ele termina com convite, algo muito interessante, um verbo tão simples, né? O verbo que vem, o verbo vir é o verbo que você fala para um bebê no berço, é o primeiro verbo que a gente aprende, né? Quando você fala, vem com o papai, vem com a mamãe, Deus está deixando tão simples, a salvação não é uma coisa complicada, e a gente deveria estar bem atento com isso quando a gente vai testemunhar de Jesus para os outros, fazer um convite para que as pessoas venham para Cristo. Olha a maneira como ele termina o livro de Apocalipse. E você vê o amor de um Deus tão grandioso em tudo isso, que são coisas difíceis que Deus nos revela no livro de Apocalipse, de julgamento de Deus mesmo, né? Não é algo prazeroso. Mas aí quando ele chega para o final, ele chega e diz nesse livro, né? Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Então é algo tão simples, mas é um convite, né? Venha, venha, não deixa, não passe por tudo isso. Não precisa você enfrentar toda essa situação. Você pode vir para o Senhor, há um convite, né? E aí ele vai no versículo 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Versículo 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. E aí versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Quem é que está falando isso? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí João diz, amém, vem Senhor Jesus.
incrível. É incrível. Então vale muito a pena você investir um tempo para conhecer bem essa parte da Bíblia, né? Alguma dúvida, pergunta? Comentário? Pastor, quer complementar alguma coisinha aí que você acha que é interessante destacar? Ok. Bastante coisa para você pensar. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar sempre, nos desafiar, né? A pensar. Eu acho que é uma coisa que agrada a Deus. Não um ceticismo, não pensar com ceticismo, mas pensar em Deus como Deus é tão grandioso, tão feliz, né? Eu gosto muito dessa coisa quando chega nas bodas, assim, eu acho muito legal. Sempre tem comida com Deus, né? Incrível. Pode falar, pastor. Muito bem, faça a sua pergunta sobre os ETs. O pastor tem um versículo que ele gosta, que ele já me falou, acho que o Alexandre também já viu, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, há outras ovelhas desse aprisco. Quem sabe, né? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela sua palavra, que é tão rica. O Senhor não nos deixa faltar nada daquilo que realmente nós necessitamos saber. E com isso que nós sabemos, nós somos responsáveis. Nos ajuda a sermos servos zelosos, ó Deus, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos desafia, especialmente em relação às pessoas que estão à nossa volta, que nesse momento não têm conhecimento da vontade do Senhor, desses relatos que o Senhor já colocou aqui na sua palavra. Nos ajuda, Deus, a sermos ousados, a sermos testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que nós estejamos, possamos testemunhar do Senhor com alegria, com desprendimento, com um desejo de que pessoas possam ver Cristo em nós, e isso possa contagiá-los a querer ter interesse de conhecer a mensagem, e através do nosso testemunho elas serem salvas pela Tua graça e misericórdia, Pai. Também, nesse momento, abençoa nossa igreja, cada um dos irmãos, obrigado por cada um que está aqui. Peço por aqueles que estão viajando nesse momento, que o Senhor esteja acompanhando eles, abençoando esse tempo, não só de descanso, mas de ser testemunho onde eles estão para os seus familiares também. E, de modo especial, abençoa o nosso culto agora, nosso culto de cânticos, de louvor, de adoração ao Senhor, de aprendizado da sua palavra e de sermos desafiados também por essa tua palavra.
Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos, agradecido desde já em nome de Jesus. Amém. Dá alguns minutinhos para você esticar as pernas.